Mas antes de ir para esse processo de ir numa uma agência, ver como é que era e tudo mais, aí quando tu decidiu que ia para os Estados Unidos, a tua escola já tinha aulas de inglês mais fortes, tu começou a se dedicar mais ao inglês. Como é que foi a preparação para isso? Porque a Foi gente fala. direto para fazer o último ano, né? É, É, foi de. Você não fez um período de inglês antes de fazer o último ano, né? Porque a maioria da galera da Nublu, o nosso intercâmbio hoje é para ir estudar inglês nos Estados Unidos, né? sim, Então, é um pouquinho diferente. diferente, sim. Comigo, eu sempre, como eu falei, eu sou muito curiosa, amo estudar. É até estranho falar isso, mas eu amo aprender. Eu me divirto muito. Então, eu comecei a estudar inglês sozinha no começo. Eu era curiosa, então eu lembro todos os dias eu estudava 1 hora, todo dia à noite. Vendo vídeo no YouTube, pensando no Google. Eu tentava. E aí, na minha escola também tinha aula de inglês normal, assim como todas têm, mas não era aquela coisa, tipo, maravilhosa. Era só o básico do básico. E, tipo, não aprendia nada, sabe? Tipo, o básico mesmo. Então, na minha escola tinha atividade extracurricular e tinha aula de inglês. Então, eu fiz, acho que por 1 ano. Era noite e tudo mais, e era 2 vezes por semana. E me ajudou bastante a me interessar mais e, tipo, isso no paralelo e fazendo aula. Aí, quando eu vi que eu tava no nível ok, o meu pai fazia aula com. Ele tem uma amiga que ela dá aula de inglês. Então, eu comecei a fazer aula com ela, era só conversa, praticamente. Tipo, não era gramática, Dramático. não era nada muito pesado, era só ler texto, interpretação, conversa, e isso foi, tipo assim, muito bom, porque muita coisa que eu sabia era. Eu entendia, eu escrevia, mas eu não tinha aquela conversa, né? Uhum. Então foi quando eu meio que despertou e eu acabei mudando de escola, saí do inglês, que era oferecido naquela escola de tarde, e eu comecei a focar muito estudando sozinha e fazendo a aula com ela, conversação por 1 hora, acho que por semana. Eu vi Legal. um vídeo do seu canal. A Ana tem um canal que a gente vai deixar aqui na descrição É isso para aí, vamos deixar aí para a galera acompanhar. conhecer. E aí eu me identifiquei muito com um vídeo que você estava dando dicas de inglês, que foi algo que eu também fiz, que era pegar. Eu já até falei em um Midcast que eu sempre quis aprender a falar inglês, só que eu também não tinha grana para fazer aulas e tudo mais, então Sim, eu também estudava por conta. E aí você falou, eu assistia filme, eu pegava letra de música e com a tradução e tentava bater ali, e era uma coisa que eu fiz muito durante muito sim. tempo. E é muito legal. Nossa, é muito legal. A primeira vez que eu consegui assistir um filme sem legenda, é óbvio que a gente começa assistindo Sim, filme de criança, né? Porque é o mais. sim. O meu primeiro filme que eu assisti sem legenda, que eu consegui entender, foi Divertidamente. Eu lembro até hoje, de Nossa, quando eu assisti, eu falei, cara, consegui entender, sabe? sim, Nem é o nível que eu gostaria de estar naquela época, que eu sim. gostaria que fosse mais, mas consegui entender, pra mim foi, tipo, surreal, assim, foi muito legal. Quando você. É muito bom. Tipo, parece que vira uma chavinha, você fala, peraí, sabe? Tipo, o que que tá Uhum. acontecendo? É assim mesmo. Eu acho muito legal. E, tipo assim, eu nunca fiz aquela escola tradicional de inglês, né? Que muita gente faz. Eu acho uma perda de tempo. Porque a pessoa fica lá 8, 9 anos, é caro e não aprende nada. Então, eu acho que a melhor forma de aprender você tem que primeiro ter o foco, né? A dedicação e querer estar ali. Porque não adianta você fazer a melhor aula do mundo, a melhor escola de inglês, se você não quer aprender. Porque Uhum. você tem que exercitar isso todo dia. É uma repetição. E eu me via muito, e eu falo isso para minhas seguidoras e todo mundo me pede dicas, a gente é que nem um neném, né? Quando a gente começa a aprender. Bebê não nasce falando inglês, os americanos não nascem falando. É aos poucos. E a gente, que tá aprendendo uma nova língua, é a mesma coisa. Então a gente tem que ser paciente e ser persistente também. E não desistir. Porque às vezes eu, tipo, ficava tão overwhelmed que eu não conseguia. Eu não entendia. E eu falava, não vou sair daqui se eu não entender. Não vou. E eu ficava frustrada, eu ficava assim, mas eu sou muito grata hoje que eu não desisti. Porque eu focava no meu sonho maior. Vou falar inglês fluente, vou para uma universidade.
sabe, vou ter minha carreira no futuro e saber inglês é o básico que eu tenho que saber. Uhum. Porque, tipo assim, muita gente fala inglês, é a melhor forma de comunicar com pessoas de vários países. Então, mesmo eu, tipo, sofrendo, não entendendo nada, às vezes eu até chorava, porque eu falava, não sei, não tô entendendo nada. Mas, tipo, vale a pena. Porque você vai persistindo e indo, e uma hora vai. Tu falou sobre escola, né? Sobre a escola tradicional de inglês, e a gente sempre fala para os clientes aqui na Nundu, não espera para aprender inglês só quando chegar lá, porque até chegar lá, tu vai passar no aeroporto, vai ter que chamar um Uber, vai ter que se comunicar para abrir ali o começo, né, Na hora do que intercâmbio. sobe no avião, eles já falam Inglês. né? Exatamente. Eles já perguntam, você quer comer o quê? Já E aí começa o transtorno para quem não sabe, né? Que pelo menos o básico, né? Pelo menos o início ali. Sim. E a grande diferença, na minha opinião, é o foco da pessoa, né? Porque você, aprender um idioma, ele mesmo que tenha um acompanhamento de um professor, de uma escola, ele é um aprendizado sozinho. Porque se tu Com não certeza. sozinho dedicar a fazer, não vai acontecer, né? Não vai, Então, até deixar para o pessoal que está nos assistindo aqui, no primeiro link aqui da descrição, se você quer fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, aprender inglês nos Estados Unidos, chama nós aqui no primeiro link na descrição, fala com a Nublu Intercâmbio, com o nosso time de especialistas, que a gente com certeza pode te ajudar a realizar esse sonho. E, Ana, eu queria saber também, dentro disso, se nesse projeto, além dos pais, né, os pais, eles muitas vezes eles nos testam para ver se a gente realmente quer aquilo. Por isso que eles falam, tá bom, vai fazer tipo, intercâmbio. fase. Daqui a pouco vai querer processo. fazer outra coisa e tudo mais. Mas isso faz parte deles e eu acho que é uma coisa boa para eles nos testarem para ver se a gente realmente quer aquilo, né? E se a gente merece também, né? Porque não adianta você mandar o seu filho adolescente para outro país e a pessoa ser super irresponsável, né? Porque a vida aqui é tão diferente, você, tipo, cresce, tipo, você tá sozinho. Então, muitas vezes, eu mesma, quando eu tiver meus filhos, eu teria muito medo de, tipo, mandar eles assim, vai, sabe? Sim. Não é assim. O filho tem que estar pronto, porque é difícil. Não é vida fácil. Eu imagino. E aí, além dos teus pais, tinham pessoas. Não sei se tu dividia esses planos, né? A maioria, às vezes, assim, eu particularmente prefiro não dividir certas coisas, que tem gente que bota a gente mais para baixo do que fala assim, vai lá, tenta que vai dar certo. Mas tinha pessoas, ou algum momento específico que alguém falou, desiste disso daí, o que tu quer fazendo com isso? Não vai te levar a nada. E aí isso te abalou de alguma forma? Aconteceu alguma coisa parecida com isso? Ou foi mais tranquilo? Também não contou para ninguém? Como é que foi esse lá ainda no Brasil, né? Antes de acontecer tudo o que aconteceu. Isso é um grande exemplo para mim, porque eu, tipo, o ensino médio foi uma época muito difícil na minha vida. Porque, como eu falei um pouco antes, eu sempre me senti que eu nunca pertencia onde eu tava. E não sei, então eu sempre fui muito sozinha, eu era muito tímida e eu sofri muito bullying. E um dos motivos para eu sofrer muito bullying era porque eu era obcecada por livros, eu lia muito, estudava muito, e eu, quando alguém perguntava, tipo, professor, onde você vai fazer faculdade? Tipo, eu falava, vou para os Estados Unidos. E, tipo, eu era muito zoada por isso. O povo me rebaixava muito porque eu queria fazer o diferente. Então eu lembro, tipo, várias vezes que eu até, tipo, chorava sozinha na aula porque o povo, tipo, fazia piadinha o dia inteiro comigo. Falava, americana, a que paga pau, assim que fala? Paga pau para os Estados Unidos. E eu fui para os Estados Unidos, né, de viagem com família algumas vezes, e quando eu voltava, tinha um grupinho de amigos, dava presentinho para todo mundo, sabe? Tipo, coisinha simples, e contava como foi a experiência, e eu era mais zoada ainda pro grupo de pessoas. E isso me deixava muito mal, porque eu pensava, todas as pessoas falam, tipo, me zoam, porque o que eu quero é errado. Mas não é errado. Então, quando eu comecei a não tentar ligar para isso e focar, porque eu falava, tô nem aí pra essas pessoas. Elas não vão acrescentar nada na minha vida. Machuca, viu? Porque
eu era muito sozinha, eu era, sabe, adolescente. Quando Uhum. você é adolescente, as coisas são mais pesadas. E eu sofri muito em relação a isso. É uma coisa que, tipo assim, me machucou muito. E até agora, como uma pessoa adulta, às vezes eu lembro, eu fico muito chateada, porque não foi fácil. Eu ia pra escola chorando, tipo, eu não queria ir. Porque eu era zoada, eu era a estranha. Eu acho isso agora um absurdo, Uhum. sabe? Tipo, um absurdo. Porque olha a mente das pessoas, sabe? Uhum. Tipo, mas muita gente falava, tipo, não, você nunca não vai conseguir. Eu lembro uma menina que tinha me falado, tipo, você acha que você é inteligente, você nunca vai fazer faculdade nos Estados Unidos. Chora! Agora tá te vendo aí, né? Então, Aí tipo, depois quando você cresce, você é, percebe que na verdade elas estão falando delas mesmo, né? E não. E sim, não Tem medo de acreditar, de correr atrás também, né? Tem muito é. isso, porque né? não é errado ser diferente. Sim. Tipo, é uma coisa que eu aprendi muito crescendo. E no Brasil, o povo julga muito se você é diferente. Você não quer fazer o tradicional das pessoas. E o tradicional você faz ensino médio, faz vários simulados, faz o Enem, vai para faculdade pública, porque faculdade privada no Brasil é errado. Não pode, porque falam que é muito fácil. Mas não é bem assim. Você faz, eu falo, pô, faz o que você quiser. Quer Uhum. fazer uma faculdade que é fácil de entrar? Faz, a vida é sua. Sabe? Quer fazer faculdade em outro país? Se tiver a oportunidade, vai. Porque a Uhum. gente só vive uma vida. Não pode viver nossa vida querendo agradar os outros. Porque depois de anos, quem vai ficar triste, quem vai ficar tipo, eu tenho regrets em relação a isso, é você. Sabe? Então, toda vez que o povo me julgava, ria de mim, tipo, era muito triste. Mas eu ficava tipo assim, me aguardem, me aguardem. E muita gente até agora manda mensagem. Oi, quanto tempo? Aham. E Tá, aí, mulher? sumida? Como é que E aí eu nem tá? respondo. Sim. Quando Nem você vai respondo. vir pro Brasil para trazer um iPhone para mim, né? Não dá pra trazer um. É verdade. Garanto que deve ter recebido várias dessas. Eu nem respondo. Porque eu acho que, tipo assim, as pessoas. Ninguém é, tipo assim, o esquecido. A pessoa sabe o que fez com você. Uhum. Eu lembro muito bem. Então, muitas pessoas da época mandam mensagem, pô, quanto tempo? Como você tá? Como tá aí nos Estados Unidos e tal? Eu falo, às vezes, ou não respondo, eu falo, tipo assim, eu só curto, tipo, não tento ficar puxando assunto, não porque eu guardo rancor, mas porque, tipo, antes você fez tudo isso de mal pra mim, e agora você quer pagar de amigo que, eu conhecia ela na escola. Não, tipo, não é assim. Uhum. Sim. Então, eu sou muito grata às minhas amigas da época de escola, mantenho contato com algumas pessoas ainda que sempre acreditou em mim, e que, sim, pessoas que eu guardo no coração e ainda tenho uma amizade, mas a maioria das pessoas eu, tipo, nem tento ligar muito, porque foi bem pesado. Imagino. E falando do primeiro intercâmbio, que foi no high school, né? Sim. Vocês foram numa agência fazer o processo? Eu vi que seus pais te deram de presente, foi uma surpresa. Surpresa. Foi Uhum. surpresa, né? E aí, lá nessa agência que foi ajudar no processo, eles que escolheram a família, pesquisaram a família no estado, como é que é o processo do high school em si, né? A agência faz, ela que indica, e vocês vêm e aí dão ok? Como que funcionou isso? Então, como eu mencionei antes, existe tipos do high school, né? Faculdade privada, faculdade pública. Se você quiser pagar para estado aleatório ou estado específico, ou até a escola, diferentes valores. E lá na agência, quando você vai, tem agência brasileira e agência americana. E tem várias agências americanas. Então, as duas trabalham juntas. Meio que um Intercâmbio entre as duas ali. as Aham. agências trabalham juntas e Ficam interligadas ali, né? sim, as host families vai nessas agências americanas, tem várias, e essas agências conectam com as agências do mundo inteiro para escolher o estudante. Então, eu tive que fazer, tipo, um perfil, uma carta falar sobre mim, e uma família da agência que eu fui, né, brasileira,
conectou com a americana, então eu era a agência estudante da agência americana e a família escolhe. Tipo, quais são os alunos disponíveis que, tipo, escolheu o estado que eu tô ou o que, tipo, não escolheu nada. Aí você lê e eles te escolhem. Aí você não pode mudar, eu acho. Não sei. Não pode mudar? Não. Você vai. Pode mudar se você tiver já na família e tiver um problema muito grande, se tiver a família disponível, né? Porque senão... Tem que voltar. Ou fica ou tem que voltar. Tipo, não tem muito o que fazer. É bem complicado. E como que foi a recepção? Eu já sei das histórias um pouco da família ali, mas como que foi o primeiro dia? Porque a primeira impressão, como é que foi a primeira impressão? Chegou lá, como é que foi? Porque foi sozinha? Os seus pais foram junto? Como que foi a primeira? Não, é uma história muito boa. Eu tenho uma amiga, a Bia. A gente foi junto. Vocês foram Porque juntas. ela também foi pro Texas, numa cidade pequena. Acho que foi El Paso. E eu fui lá pra Houston. Então a gente falou, a gente, tipo, tinha uns dias pra ir, né? Pra embarcar, falou, vamos pegar o mesmo voo. Porque, tipo, a gente se conhece, é, tipo, melhor, a gente pode ir conversando e tudo mais, e deu super certo. Porque nosso dia de embarque pra ir, tipo, super combinou. Então, tipo, a gente já sentiu mais relaxada, por quê? Tipo, eu te conheço, a gente se conhece do Brasil, então vamos, sabe? Quantos anos você tinha? Eu tinha 17. E a Bia tinha, eu acho que 15 ou 14. Acho que foi 15. Ela era bem novinha, então eu falava, né, tipo, boa sorte. Mas chegando lá, eu me senti um pouco mais calma, porque eu tinha, tipo, né, não estava completamente sozinha no avião, mas chegando lá, eu fiquei com muito medo, porque eu tava sozinha no aeroporto, nunca tinha viajado sozinha, né? Então, eu lá com as minhas malas, chegando, tipo, não sabia nem pra onde ir. E aí vi a família, eles estavam lá, né, recebendo. Eles E estavam no aeroporto. no aeroporto, esperando com um sinal, assim, né, um ensaio. Uhum. E, aí, tipo, falei, oi, né? Aquela coisa, tipo, bem awkward. Não sabia o que falar, não sabia se dava um braço, não sabia. Então, foi, tipo, bem simplesinho. A gente, tipo, quando a gente saiu do aeroporto pro estacionamento, tava muito quente. Ver aquele bafo, assim, eu fiquei assim, meu Deus. Muito, muito úmido e muito, muito calor. Tipo, Que mês que você chegou? eu fui em agosto. 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 Muito quente. Então eu tava assim, suando demais. Eu era tipo assim, acostuma, porque aqui é assim, ó, sempre. Agosto de 2017. 17. Tu pegou o Harvey, então? Sim. Depois Aí vamos falar sobre isso. Eu quero saber sobre isso. Como é que é a sensação, mas vamos lá. Cheguei lá. Tipo, não falei muito no carro com a família, tipo, porque eu não sabia. Eu entendia o inglês, sim. Tipo, eu conseguia ter uma conversa, mas era robô. Bem basiquinho, sabe? Tipo, nada. Eu era melhor escrevendo e, tipo, tudo mais. Nada aquela coisa de manter uma conversa, assim. Então, eles falavam comigo um pouco devagar e tudo mais. Mas, o texano, né? O povo lá tem um sotaque muito, muito pesado. Então, eu tinha que, tipo, realmente prestar atenção o triplo, porque o sotaque era bem pesado. Então, eu lembro que a gente, ele, quando eu estava dirigindo, falava, esse lugar é tal, esse lugar é tal, e eu ficava, tipo assim, ok. Não tá entendendo nada. Eu entendia, mas tipo, não era como eu conseguir dar uma opinião completa, sabe? Começar a conversar. Porque eu tinha medo também do meu sotaque, não sei. Era muita coisa. E como eu falei, quando eu tinha 17 anos, eu era adolescente, eu era muito tímida. Eu mudei muito. Muito. Então eu tava com medo, eu tava curiosa. Tinha aquela ansiedade, tipo, tô realizando meu sonho, o que vai acontecer? Tô com medo. Então, pra mim, foi bom aquela hora, assim, foi positivo, sabe? Fui lá, chegando em casa, fui pro meu quarto, tinha um quarto bem bonitinho, um espaço bom, então eu curti bastante. Tipo, aquela hora foi positiva. Foi tudo de Primeiro momento foi legal, foi tudo legal. nada de estranho, nada de anormal, foi tudo tranquilo. Sim.